Alguns de vocês podem estar lidando com problemas de saúde que sejam substanciais. Alguns podem estar lidando com perdas e luto. Alguns podem estar lidando com situação de instabilidade econômica, instabilidade no seu trabalho. Alguns estão lidando com crises financeiras. E se ainda não chegou a crise, quero lhe dizer, elas fazem parte da vida. Como lidar com isso? Como é que Jesus tratou com isso numa situação tão pesada como a que ele viveu? Eu quero apresentar para vocês nessa noite os elementos que fizeram parte da oração do Senhor Jesus Cristo quando ele estava na sua maior crise. E o primeiro elemento para o qual eu chamo a sua atenção aqui é a antecipação. A sua oração não reagia a alguma coisa que já tinha acontecido ou já estava estabelecida, mas era alguma coisa que ele via que estava por acontecer. Então vejam, ele diz ali no versículo 40, ao chegar disse, orem para que vocês não cedam à tentação. A chamada para a oração naquela ocasião, e ele mesmo estava orando, era por causa de tentação. Ele sabia que a tentação viria. E isso estabeleceria uma crise, como de fato estabeleceu na vida daqueles discípulos. Mas ele também tinha a sua tentação. A questão da tentação de Jesus, e se Jesus poderia efetivamente pecar ou não, é alguma coisa que tem sido debatida por muitos. Entendo que, pela sua natureza santa, ele não poderia pecar. E a sua tentação era diferente da tentação pela qual nós passamos. A tentação que nós temos qual é? Temos o viés pecaminoso, temos essa natureza, essa inclinação pecaminosa, e consequentemente, numa circunstância ou outra, nós pensamos, somos tentados a cometer um pecado, a quebra de um princípio que Deus estabelece. Que entremos num processo de fugir dos padrões de Deus, pecando. A nossa tentação está em torno de abandonar uma proposta santa de Deus e abraçar uma proposta de pecado. A tentação do Senhor Jesus era oposta num certo sentido. Ele era santo. E ele tinha uma responsabilidade, ainda naquele dia, de assumir sobre si o pecado e sofrer sobre si o julgamento e a condenação do pecado e ser deixado por Deus e a ira de Deus derramar sobre ele. Ou seja, a sua tentação seria: não vou fazer isso para manter o meu status de santidade. Enquanto a nossa tentação nos leva para longe da santidade, a tentação de Jesus é: eu gostaria de ficar santo, sem assumir o pecado de ninguém. Nossos impulsos na tentação são pelo pecado, e os impulsos na tentação do Senhor era inversa. É pela santidade, sem assumir o pecado de ninguém. Ele tinha essencialmente a mesma natureza e características do Pai. Em João capítulo 17, versículo 5, diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele tinha a natureza, a essência do Pai. Ele está diante de assumir o pecado da humanidade. Ele sabe o custo disso. E ele está a sofrer uma tentação ali. Não passar pela cruz. Não somente isso, no versículo de Marcos 14 diz: levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele foi para aquele lugar
com seus discípulos, 11 deles, já que Judas foi cumprir o movimento para a traição de Jesus. Mas quando ele entra no Getsêmani, ele deixa 8 dos seus discípulos próximo à entrada, e com 3 deles ele vai um pouco mais adiante. E nesse lugar mais adiante, ele exorta seus discípulos a estarem orando também. Eles eram incapazes de ver os riscos que eles tinham pela frente e o que eles iam passar. O Senhor sabia. Como vimos anteriormente, o Senhor sabia que eles iam abandoná-lo, sabia que eles iriam negá-lo, sabia que iriam traí-lo. Ele sabia. Eles é que não sabiam o tamanho do desafio que eles tinham pela frente. Ainda em Marcos nós lemos, Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. E Jesus está dizendo, vamos lá orar. Vamos orar para que vocês não fracassem na tentação. A oração de Jesus era marcada por antecipação. Ele não ia orar pela tentação depois que caiu. Ele está exortando os seus discípulos e ele está praticando a oração antes de cair, buscando no Senhor condições para vencer aquele momento de crise que está às portas ou que você não enxerga. A oração deve trazer a marca da antecipação. Se preparar para enfrentar o que vai enfrentar.